Agora o que você vai acompanhar é um relato chocante, uma história que acabou emocionando tanto a nossa Ludmila Osório quanto todo mundo que acompanhou essa entrevista dada pela sobrevivente de um ataque causado pelo ex-marido. Ela é um ponto diferente de muitos outros, um desfecho que não é a regra, é a exceção. Nós sempre mostramos casos de feminicídios. A Ludmila sempre conta histórias onde, infelizmente, a mulher, ela não tem a chance de escapar de um ataque com mais de 20 facadas. Essa mulher teve. Essa mulher sobreviveu e essa mulher encontrou forças para falar sobre isso e para mostrar para você que está em casa que quando você vê aquela foto na rede social da família perfeita, da família feliz, filhos lindos, a gente não imagina o que essa mulher passou, não nos momentos da facada, mas em todos os anos que ela ficou ao lado de um engenheiro civil bem-sucedido, bem de vida, um bom salário, um rendimento alto, mas dentro de casa um monstro, um assassino que por pouco não matou a sogra, a filha de 1 ano, um bebezinho de 3 meses numa gestação e a própria ex-mulher. Ludmila, agora com detalhes, essa história que a região vai parar para ver agora no Balanço Geral. Lud. Oi, Valentim. Olha só, isso que você disse é muito importante. Geralmente, o fim de relacionamento é também o fim de uma vida, de uma esposa, de uma mãe, de família. E nesse caso, a Amanda, de 31 anos, conseguiu sobreviver a um ataque violento do ex-marido, o engenheiro civil, Luiz Fernando Bentivoglio, também de 31 anos. Ele está preso, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça e ontem Amanda falou pela primeira vez. Amanda desabafou. Foi um depoimento forte, emocionante, ao lado da mãe dela, Dona Rosana, que também foi vítima do ex-marido, do ex-genro, da filha. E ela também falou sobre o caso, inclusive alertou muitas mulheres que são vítimas de violência doméstica. A gente vê aí os ferimentos espalhados pelo corpo da Amanda, nos braços, nas costas. Ela levou mais de 100 pontos em todo o corpo aí nos braços, levou mais de 60 pontos na cabeça e tem um ferimento grave que exige cuidados de médicos, porque ela vai precisar de uma cirurgia daqui 15 dias e essa cirurgia ela vai precisar tomar uma anestesia geral. E a Amanda está grávida, é esse o medo da família. Então está todo mundo preocupado, a família preocupada por conta dessa cirurgia. A Amanda, além dos ferimentos, espera se recuperar do trauma que vem passando. Ela foi vítima do ex-marido, com quem viveu 9 anos, levou mais de 20 facadas pelo corpo. A mãe dela, a gente viu aí o momento que a mãe desabafou, depois de ouvir pela primeira vez relatos da filha, inclusive de violência sexual dentro da própria casa. Detalhes que a Amanda nunca havia revelado para a família. Ontem, nesse depoimento, a Amanda contou que viveu 9 anos com Luiz Fernando e ele começou a ser violento dentro de casa. Ela contou episódios graves, inclusive um deles que chama muito a atenção, quando ela estava em um shopping no começo da gravidez e teve um sangramento e o ex-marido exigiu que ela fosse com ele comprar um lanche, que depois ela seria cuidada. Primeiro ele teria que comprar um lanche para depois sair ali do shopping. Então a gente vê aí esse momento emocionante da Dona Rosana, que também foi atingida nas costas. A gente vem acompanhando esse caso que aconteceu na última segunda-feira, detalhes desse caso, inclusive com o depoimento do irmão da Amanda, o Augusto, que falou como tudo aconteceu e do relacionamento abusivo da irmã da Amanda, de 31 anos. Ontem elas contaram, Valentim, como tudo aconteceu. Amanda teve que fugir do apartamento onde morava com o ex-marido em Franca e vir para a casa da mãe há cerca de 2 semanas. Ele veio até aqui num primeiro episódio de violência, invadiu a clínica da mãe dela, da Dona Rosana, para tentar pegar os filhos, um menino de 7 anos e a menina de 1, que também ficou ferida nessa ação violenta, e ele foi preso em flagrante. E é isso que revolta mais a família, porque Luiz Fernando acabou saindo na audiência de custódia no dia seguinte. Ele fazia ameaças e foi o que aconteceu.
No dia do crime, Amanda foi com a mãe até Franca porque era aniversário do menino mais velho do casal, um menino de 7 anos, e elas iriam levar um bolo até o colégio onde ele estuda em Franca. Elas passaram no apartamento e a Amanda desceu em determinado momento até o carro que estava na garagem para pegar o bolo, porque elas iriam fazer o seguinte, elas iriam passar no apartamento, pegar algumas roupas das crianças e colocar a cobertura, era um bolo simples que seria levado para a escola e elas iriam colocar a cobertura nesse bolo. E é esse momento aí que a gente vê a imagem, que ele entra, que ele invade o condomínio e o que aconteceu, Valentim? A Amanda estava no carro e percebeu que o ex-marido tinha invadido o condomínio. E aí ela ligou para a mãe, pediu para que a mãe fugisse, para que a mãe corresse e ela foi até o apartamento porque a preocupação dela era com a filha, com a menina de 1 ano. Elas conseguiram se trancar no banheiro. Esse momento aí que a gente vê é a correria de vizinhos, porque quando a Amanda percebeu que o Luiz Fernando invadiu o condomínio, ela avisou o zelador do prédio e correu até o apartamento para ver o que estava acontecendo. Elas se trancaram no banheiro do apartamento e o Luiz Fernando, extremamente agressivo, deu um chute na porta do banheiro, acabou arrombando essa porta. De acordo com a dona Rosana, ele deu 2 chutes e acabou arrombando a porta. E aí o que aconteceu? Ele com a faca começou a golpear a Amanda por várias vezes e quando a dona Rosana foi atingida, e por que as perfurações foram tão graves contra a Amanda? Porque ela pensava naquele momento, a dona Rosana, em proteger a filha e também a neta que estava no colo dela. Quando ela conseguia proteger as duas, as facadas eram leves. Ela tem alguns ferimentos, a gente vê ali, superficiais, que foram poucos pontos. E ela conseguia ali proteger, puxar a Amanda pelo cabelo. E ela conseguiu, Valentim, colocar a menina de 1 ano dentro do box. E quando ela colocou a menina dentro do box, aí ele começou a perfurar com muito mais violência, principalmente o braço que a gente vê aí na imagem, conseguiu dar golpes mais profundos, até que a menina fosse colocada ali no box, e aí a dona Rosana começou a proteger a filha, e ela também foi atingida por um golpe nas costas, que levou 4 pontos, a menina levou 2 pontos na perna, e ela puxava, e ele sempre com muita violência, sempre a Amanda pedindo para que ele parasse, que ela era mãe dos filhos dele, que ela estava grávida, e ele estava determinado a cometer um crime, a matar a Amanda. Isso desde o momento que aconteceu o crime, a polícia não tem dúvidas de que a intenção dele era matar a Amanda e ele estava completamente transtornado, como contou a Amanda e a mãe, a dona Rosana. A gente vai ver, o Valentim, agora, o primeiro trecho da entrevista, onde a dona Rosana conta detalhes do momento em que ele invadiu o apartamento e conseguiu arrombar a porta. Esses momentos de desespero que dona Rosana, a Amanda e a menina de 1 ano passaram dentro do banheiro do apartamento. Vamos acompanhar. As imagens que eu até dividi com vocês mostram o momento que nós entramos. Eu entrei com a Aurora, a Amanda entrou logo atrás e a gente estava organizando algumas coisas. E depois a Amanda foi até o carro para buscar o bolo, estava no porta-malas, que a gente ia fazer uma cobertura, que era um bolinho simples. Mas no momento que ela foi, ela já gritou lá de fora, porque o apartamento é térreo. E onde ela foi, era um espaço, um vão, né? Ela falou: mãe, pega a Aurora, corre, porque ele chegou. E até onde ela falou, ele falou: ele tá correndo, corre, mãe, corre. E eu não pensei, eu peguei a Aurora. E a gente foi para o único lugar que tinha chave. O único lugar que tinha chave. Que era o banheiro. E a Amanda desesperada, já ligando pro zelador. E já tinha chamado a polícia Foi também. Algo desesperador, porque eu não achei que ele fosse arrombar a porta. Ele falava alguma coisa? Vocês falavam? Como é que foi? Nós implorávamos para ele. E eu olhando para minha filha e muito, muito atenta onde ia direcionar a faca. Porque ele vindo com ela para baixo, eu tinha que colocar ela para cima para diminuir a força. Foram momentos desesperadores, porque eu olhava a todo momento e ele estava com o olhar, eu não conseguia tirar o olhar dele e da faca e a minha filha. Foi tudo muito rápido. No momento que ele arrombou a porta, eu estava com a Aurora
ele desferiu uma facada nela, que deu 2 pontos, a perninha dela. Eu coloquei rapidamente ela dentro do box, fechei. É que é tudo tão rápido, tudo num relance, e a gente precisa ser muito o que é mais pronto para se fazer para proteção. Coloquei ela, fechei a porta e aí a gente começou a luta, porque ele já estava atacando a Amanda. Essas facadas mais profundas foi um momento no qual eu não estava olhando para ela, eu estava olhando para a Aurora. E aí a gente foi nessa luta corporal. A Amanda, ela lutou bravamente, ela pedia, ela implorava para ele parar, que ela era a mãe dos filhos dele. Fernando, para. E ele não parou. Falei da Aurora. E ele estava, que olhar que eu falei que ele estava? Obstinado, um olhar obstinado. Ele tinha certeza, e ele fazia assim com a faca para entrar com a faca, para aprofundar a força. Foram momentos desesperadores. A gente vê esse trecho aí que a dona Rosana conta detalhes dessa violência dentro do apartamento. E se você perceber, Valentim, acho que todo mundo em casa, a Amanda, esse foi um detalhe que me chamou a atenção. Nesse momento, a Amanda fica com um olhar fixo, né? Relembrando tudo que aconteceu, e aí ela se emociona um pouco em alguns momentos, mas ela não consegue tirar aquele olhar fixo, relembrando de tudo que aconteceu. Foram momentos de desespero, de terror, de pânico, porque Amanda achou que não fosse conseguir escapar da fúria do marido, porque ele estava realmente querendo matar a ex-mulher, a Amanda, de 31 anos. E aí, por sorte, a Amanda acabou ligando para o zelador quando ela percebeu a chegada dele. Ele tinha ali como entrar, porque ele tinha identificação no veículo, já que ele mora ali no apartamento. Então, ele conseguiu passar pelo portão da garagem, conseguiu entrar. E ela percebeu. Isso foi importante também, Valentim, porque ela avisou o zelador comunicou os vizinhos, todo mundo, foi uma luta ali para conseguir retirar o Fernando do apartamento, e a polícia, nesse mesmo momento, a polícia foi chamada. E aí ele acabou preso e foi autuado em flagrante. Agora a gente vai ver, Valentim, esse depoimento forte, difícil, emocionante da Amanda. E ela conta detalhes de 9 anos de relacionamento. A Amanda é uma arquiteta. Ela disse que quando teve o primeiro filho, né, um menino que tem 7 anos, ela decidiu se dedicar à família, se dedicar aos filhos, e ele sempre jogava na cara dela que ela era uma dona de casa, que ela não tinha inteligência para trabalhar, que ele era o provedor da casa, que ele que dava o dinheiro. Inclusive, numa oportunidade, ele rasgou os pneus do carro dela para que ela não conseguisse sair, e ela conseguiu. 2 semanas antes disso acontecer, dessa imagem que a gente está vendo, ela fugiu para a casa da mãe dela em Ribeirão Preto. Imaginava que ele pudesse estar atrás dela, mas estava com a mãe, achou que fosse uma coisa rápida, queria fazer uma festinha para o filho na escola, não imaginou que ele fosse capaz de uma violência tão grande. Ela também revelou ali detalhes de relacionamento abusivo e também de abuso sexual. Acho que isso ela nunca tinha falado para ninguém. Ela era estuprada dentro da própria casa pelo ex-marido. Ela contou também, Valentim, e isso é um ponto forte também da entrevista, que ela recebia ligações de amigos, porque tinham os encontros entre os amigos, e nesses encontros o Fernando, ele assediava as companheiras dos amigos, e os amigos começaram a alertar ela de que ele estava assediando as mulheres sempre durante esses encontros. E aí ela contou detalhes disso também nessa entrevista, muito emocionada. Disse que tem muito medo que ele saia da cadeia, porque quando ele passou pela primeira audiência de custódia, ele foi liberado pela justiça. Então, a Amanda tem muito medo que ele volte e termine o que ele queria fazer, né? A gente vai acompanhar essa entrevista. É um momento muito difícil, né? Que a gente não está falando de um homem qualquer. A gente está falando do pai deles. E o que torna tudo ainda mais absurdo. O meu menino mais velho foi cientizado ontem dos ocorridos, né? Como eu tive auxílio dentro do hospital para falar a verdade, porque ele já entende. Então, ele sabe que o pai está preso.
Ele foi avisado de que foi o pai que machucou a mãe. Tudo isso já foi dito. Ele está muito abalado, chorou muito. Eu acredito que é um momento agora de recuperação para todo mundo. O que eu mais agradeço é o fato de eu estar viva e eu poder estar com os meus filhos, porque é o que importa. Eu sou mamãe, estou grávida, eles são tudo para minha vida. Eu abri mão de tudo sempre para poder estar com eles e vai continuar sendo assim. E o meu apelo maior hoje é para que as mulheres que vivem isso, porque esse tipo de agressão, ela não vem do dia para a noite. Eu tinha um relacionamento de 9 anos, não foi um dia. É um casamento, é uma vida, são sonhos, são objetivos de vida, é uma família inteira. E não começou assim. Começou com muito amor, muito afeto. Começaram as agressões verbais, principalmente. Começaram algumas agressões físicas. Eu acho que muitas vezes, quando a gente está dentro de um relacionamento, a gente não percebe a questão do estupro também, sabe? A gente acha que a gente tem que fazer o que tem que ser feito dentro do casamento. E não é assim, não é assim. Então, além de toda a dor que eu já vinha passando, ser vista como uma pessoa que foi estuprada pelo próprio marido. Calma. Não é fácil, não é. São muitos quês que eu tô vivendo agora e tá difícil da ficha cair. Eu já vinha há um tempo muito cansada, porque eu era traída constantemente. Constantemente ele saía, fazia as bagunças dele, voltava para casa como se nada tivesse acontecido. E ele sempre encontrou a família dele lá, sabe? Só que eu comecei a receber mensagens de outros homens falando as coisas que ele estava fazendo com as namoradas, com as esposas. E seriam os assédios, não a participação dessas pessoas. Sim. Elas estavam denunciando ele para os maridos e para os namorados. Sim. Inclusive pessoas muito próximas a ele. Então isso nos deixa muito exaltadas. Eu já vinha passando por alguns abusos assim surreais. Coisas eu tive um sangramento no meio do shopping no começo da minha gestação. Jurava que eu tinha perdido meu filho. Jurava. Ele me empurrou no shopping assim e falou assim: se você perdeu essa criança, você perdeu. O que você quer que eu faça? Você espera que eu tô com fome. Aí ele foi, pegou o lanche dele. E a hora que chegou no hospital, ele me largou no hospital. Deu a entrada comigo, ficou falando: eu preciso fumar, eu preciso sair daqui. E me largou lá. Voltou horas depois para me buscar. Com relação a dinheiro, sempre usou isso contra mim. Só que ele falava: você é burra demais para trabalhar fora. Você nunca vai conseguir um salário que pague o que você faz. Então você tem que ser uma doméstica mesmo. Só que eu nunca me vi dessa forma, porque eu estava cuidando da minha família, meu bem mais precioso. Então, eu lavava roupa, eu estava lavando as roupas dos meus filhos, do meu marido. Eu cuidava da casa, fazia uma comida para alimentar minha família. Não porque era uma obrigação ou porque eu sou incapaz de conseguir algum serviço. Eu não consegui pensar ainda o que vai ser da minha vida. Porque nesse momento eu ainda estou vivendo a simples gratidão, simples não, né? A gratidão de estar viva, porque eu tenho a certeza absoluta, pelo jeito que ele me atacou, de que era pra eu estar morta. O que ele queria era me ver morta. A mãe dos filhos dele, carregando o filho dele. E ele tinha plena ciência dessa gestação. Ele tinha plena ciência de que eu estava grávida. Ele sabia que era uma menina. Ele sabe tudo. Eu nunca proibi ele de ver os filhos. Nunca proibi. Minha advogada, ela é testemunha de tudo. Ela que negociou. O que eles queriam era sequestrar o meu filho.
numa sexta-feira, que foi quando eu fiz a primeira medida protetiva, que ele esfaqueou os pneus do meu carro, tentou arrombar o portão com canivete, e eu não deixei ele levar, que foi quando eu fiz a medida protetiva na sexta-feira. Do dia 11. Do dia 11. Depois ele voltou lá pro lugar, foi preso em flagrante, e eu me pergunto como que deixaram ele sair? Como que deixaram ele sair? Quando vocês chegaram lá no apartamento, vocês imaginavam que ele pudesse aparecer? Você tinha esse medo, Amanda? Tinha. Eu tinha medo de encontrar com ele, tanto que eu tinha ido propósito para ficar na escola, porque como o aniversário do Conrado tinha sido no domingo e a gente tinha cancelado a festa dele, que seria sábado agora, eu falei, mãe, vamos fazer um bolo simples, né, e levar na segunda-feira. Até mesmo porque eu estava muito preocupada com a questão emocional, estudantil dele, né? Emocional, estudantil. E fiz o bolo. Só que aí a coordenadora também tinha falado, fica tranquila, né? Se você quiser fazer alguma coisa, né? Eu falei, mãe, vamos dar uma passadinha rapidinho no apartamento, então, para eu aproveitar que eu tô aqui, já pegar algumas roupas das crianças, algumas coisas que eu saí na quinta-feira fugida. Porque ele pegava a chave do carro e não me deixava sair. O que ele falava? Que o carro era dele. Ele escondia a chave. Que não tinha como saber que eu queria sair. Então, isso aconteceu diversas vezes. Eu falei, Fernando, mas eu preciso, né? Tipo, já estava combinado, deu para Ribeirão. Você vai quando eu mandar. Você vai quando eu deixar. Mas a gente nunca acha que vai ser algo que vai se tornar isso. Chegar neste ponto, eu acho que não tem uma justificativa em situação nenhuma no mundo. O comportamento violento dele piorou logo quando envolveu uma questão financeira da compra do apartamento que a gente morava. Com isso, ele começou a se tornar uma pessoa... falava que eu não merecia o apartamento, que eu não merecia ter nada na vida. E aí eu falei para ele, eu falei, Fernando, né, não preciso que fique no meu nome, pode colocar no nome das crianças, eu não fazia questão. Eu acho que a gente está casado para crescer junto e não para dividir. Então, né, eu nunca vi problema em nada disso. E também nunca vi isso como algo que fosse uma ameaça. Além do trauma que acho que a família toda tá, vocês têm medo dele? Tenho. Eu não quero que ele seja solto. Ele não pode ser solto. Ele não pode? Ele não pode sair da cadeia nunca mais. Calma. Nós vamos acabar já. Entrevista emocionante, um relato que dói na alma de qualquer pessoa que está nos assistindo agora. Eu duvido que a senhora que está em casa, o senhor que está em casa, não ficou com pelo menos o olhar marejado, pelo menos um sentimento de querer acolher essa mulher, acolher essa mãe, acolher essas crianças e de também um sentimento de que com que esse... Eu falo as palavras quando fala pai, quando você fala homem, né? Não são palavras que eu vou me dirigir ao Fernando, vou chamar ele pelo nome, né? Porque isso, em momento algum, ele foi para ela. Um marido, um homem ou um pai para os filhos que ele apenas colocou no mundo. Porque colocar no mundo, qualquer um coloca. Ser pai, ser marido, ser companheiro, isso não é para uma pessoa do nível do que o Fernando fez. Agora, Ludmila, são relatos que mexem com a gente, porque ela, a Amanda, ela conta pontos e quando a gente olha de fora, a gente vê, me dá a foto da família perfeita. Quando você olha uma foto dessa, e ainda que nessa foto, né, ela provavelmente aí estava na gestação da menininha de 1 ano, né, da bebezinha de 1 ano, que ela está um pouco mais, com a barriga um pouco mais pontuda, né? E aí, a menininha de 1 ano, ela já tem um filho de 7 anos com esse Fernando aí, com esse cara, né? Eu quero que tem que mostrar bem o rosto dele
para todo mundo lembrar, e se um dia o juiz fizer de novo o que ele fez e quase custou a vida dessa mulher, se esse cara voltar para a rua, ele não merece ter, olha, tem que ser denunciado na hora, voltar para a cadeia. Isso tem que chegar em Brasília. Esse cara não pode ficar na rua nunca mais na vida dele, né? E quando a gente olha assim, Ludmila, a foto da família perfeita, a gente nunca imagina que esse cara que você tá vendo aí, ó, um engenheiro, rico, bem-sucedido, que morava num apartamento que tinha um certo padrão, não é alto padrão, mas tinha um certo padrão, que tinha os filhos, 3 filhos, já que ela está esperando aí mais um bebezinho, e aí você olha de fora e fala, olha, família perfeita. E aí a gente não imagina nada, né, que esse cara era um cara que traía a esposa, que dava em cima das esposas, das namoradas, dos amigos próximos. Olha como ele era canalha, como ele não presta, para você entender, tá? E era um cara que ainda, no relacionamento com a mulher que cuidava dos filhos dele, ele chegava em casa e estuprava essa mulher, e humilhava essa mulher, rebaixava essa mulher, mantendo ela em cárcere privado. Ô Lud, são tantos crimes que, olha, qualquer magistrado, qualquer juiz, não estou falando nem advogado, eu já vou em cima, promotor, juiz, qualquer pessoa teria que colocar todos esses agravantes desse relato dessa mulher para que esse homem pegasse uma pena máxima. E vou além, hein? Se dentro do presídio descobrirem que esse cara é esse crápula, eu quero ver ele partir para cima de quem está do lado dele dentro da cela, do mesmo jeito que ele fez com ela. Se lá dentro ele vai ser esse machão que queria pegar as mulheres dos amigos, que queria estuprar a própria mulher e queria matar uma filha de 1 ano e um bebezinho no ventre dela de 3 meses, Ludmila. E não só queria, como fazia isso, né, o Valentim? Inclusive, em algumas mensagens, a Amanda mandava mensagens para ele de madrugada já. Uma das mensagens, ela fala, Fernando, já é meia-noite, você não chegou em casa ainda. Mas ele nem ligava para o que ela falava. Um amigo do Fernando mandou uma mensagem para Amanda dizendo que já eram anos de amizade e que o Fernando dava em cima da namorada dele, estava mandando mensagens para a namorada dele. E aí, o Valentim, muita gente se pergunta, né? As pessoas tendem a perguntar, esse não é o momento de julgamento, mas as pessoas tendem a perguntar por que ela não saiu desse relacionamento, por que ela teve um filho, tem um filho de 7 anos, e aí tem uma menina de 1 ano e agora está grávida de 3 meses. Quem está dentro de um relacionamento abusivo, muitas vezes nem percebe. A gente não é profissional da área para falar sobre isso, mas o que a gente acompanha é que muitas vezes, um ciclo de violência, a mulher acaba nem percebendo o que está acontecendo. Por quê? Eu vou dar um detalhe aqui, que ontem a Amanda, a gente questionou ela quanto tempo ele se tornou violento, porque eles estavam juntos há 9 anos. E ela disse desse episódio aí de uma venda de um apartamento que isso aconteceu há 2 meses. E aí, naquele momento, a dona Rosana, quando escutou isso, a mãe, disse que não, que ele sempre foi violento. Então, muitas vezes, a mulher que está no ciclo de violência, ela nem percebe o relacionamento abusivo. Por isso é muito importante a rede de apoio. Nesse caso, a Amanda tinha toda a rede de apoio. Tinha a mãe, tinha os irmãos, o Augusto, que falou com a gente essa semana e que sempre percebeu também esse comportamento dele. Mas a família às vezes orienta e a mulher muitas vezes nem percebe. E quando percebe, Valentim, a gente vê muitos casos que por conta desse ciclo de violência, uma dependência às vezes financeira ou emocional, não consegue sair do relacionamento se não tiver um apoio psicológico. Isso é muito importante. Então, com certeza, a Amanda, dentro de casa, porque ela chega a dizer que ele era um homem bom. Então, às vezes, tudo que acontecia, às vezes a mulher se culpa, né? Às vezes eu estou errada, por isso ele está fazendo isso. Então, a dona Rosana deu um depoimento também, deixando um alerta. Aliás, essa entrevista ontem foi para alertar as mulheres, não só mulheres, homens também, segundo a Rosana, que vivem relacionamentos abusivos. A gente vai acompanhar. O que a gente precisava falar é isso, que as mulheres e os homens também que sofrem abusos, pensem bem,
retornem a sua consciência para que não se coloquem em risco. E talvez seja aqui também para alertar essas mães, orientem suas filhas. A mãe sabe. Gente, a mãe sabe. Orientem suas filhas. Acolham elas, ouçam elas, falem com elas, estejam perto, para que no momento que precisar acolher, não precisa acolher dessa forma. E essa mãe foi a peça fundamental para salvar a vida dessa filha. Se essa mãe não estivesse no apartamento, no momento que tudo aconteceu, essa avó salvou a neta levou uma facada, né, do Fernando, e aí ela conseguiu pensar na hora, colocar, muito rápido, como ela falou, a neta no box, e aí ela amorteceu as facadas, porque, como ela disse, o olhar dele era um olhar obstinado a matar. E ele, não só contente de dar as facadas, ele ainda mexia com a faca para ter certeza da perfuração e que ela estava realmente sendo machucada, né? Dilacerada pelos golpes que ele dava. Essa mulher, então ela grudou no braço do Fernando com toda a força que Deus deu na hora para ela como mãe, e ela ajudou a amenizar, porque com certeza se ela estivesse sozinha no apartamento com a filha, né? Se estivesse só a Amanda e a bebezinha de 1 aninho, o desfecho seria igual a tantos outros inúmeros casos que nós mostramos aqui no Balanço Geral. Ludmila, agora o mais importante então é que essa mulher se recupere, né, que ela consiga, ela está nessa fase já de recuperação, não só ela, essa mãe, esse menininho de 7 anos, quem é pai sabe o que eu estou falando, o filho se espelha no pai. O pai para o filho é um herói, né? E você imagina que nessa hora você fala, olha, seu pai fez isso com a sua mãe, né? Para esse menininho, a cabecinha dele como que fica, dessa mulher também e dessa criança que recebeu, né, no ventre dela toda essa carga de energia ruim, toda essa situação, absorvendo essa mãe que passou esse turbilhão de sentimentos, que essa criança também, né, que essa gestação seja uma gestação que dê tudo certo, né? Agora, Lud, para fechar essa história, porque meu tempo aqui já está estourado, eu quero voltar com você só para concluir, porque é importante que esses crimes que ela denunciou a partir de agora sejam acrescentados para que a pena do Fernando, para que nenhum juiz cometa o mesmo erro que cometeu quando ele foi preso a primeira vez. O juiz colocou ele na rua e ele voltou para matar, né? Para que o juiz ou a justiça entenda que ele deve ficar na cadeia e ele é um perigo para a sociedade aqui do lado de fora. Com certeza, essas pessoas devem ser ouvidas pela polícia durante o inquérito policial, para que a polícia consiga aí, concluir esse inquérito com todas as informações dessas testemunhas, dessas pessoas envolvidas com a família. Isso é muito importante, que ele pague pelo que ele fez. E é isso, Valentim, a gente torce pela recuperação não só dos ferimentos no corpo da Amanda, da mãe, da menina de 1 ano, mas do trauma, da parte psicológica, né? A gente torce pela recuperação da família toda, com certeza que está muito abalada com isso. Muito obrigado, Ludmila Osório. Qualquer nova informação, eu volto ao vivo com a Lud, que com muita competência, como sempre, acompanhou de perto esse caso. E para fechar, como disse a mãe, né? Você que muitas vezes está no relacionamento que é abusivo, é um xingo, é um tapa, mas eu amo ele. Ele mantém a minha casa, ele sustenta meus filhos. Você está vendo a situação. Ela também achava isso. E ela falou, para mim era normal, né? Eu cuidava da família, fazia comida, estava tudo bem. Ele me batia, mas estava tudo bem. Ele me estuprava, mas estava tudo bem, né? Ele nunca vai me matar. E ele tentou matar. Tá? Então não espere, como disse essa mãe. E você que é amigo, você que é pai, você que é mãe, você que identifica um relacionamento abusivo, às vezes a pessoa está mergulhada e não consegue denunciar. Denuncie você. Em briga de marido e mulher, antigamente se falava não se mete a colher. Hoje mudou. Em briga de marido e mulher, a gente salva a mulher. Tá? É assim que funciona. Eu tenho certeza que ela vai se recuperar porque ela ficou com um bem maior, que são os filhos, que é a família, tá?